dias, 8 horas e 17 minutos. É o que falta para o início da nossa conferência de missões. A cada ano, nós temos uma conferência de missões sul-americana. E nós reunimos os discípulos de todas essas partes aqui do nosso continente para poder adorar o nosso Deus. E o tema da conferência que começa nessa semana é o primeiro amor. O primeiro amor é o que nós como discípulos vivemos quando fomos batizados e saímos da água, tendo os nossos pecados completamente perdoados. Primeiro amor é o plano de Deus para a humanidade. E por isso que Ele deu o Filho dEle para morrer na cruz por cada um de nós. Primeiro amor é a nossa escolha, todos os dias quando acordamos, de amar aquele que nos amou primeiro. Esse é o tema da nossa conferência. E para aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez, nós aqui somos parte de um movimento de igrejas ao redor do mundo. Então, isso aqui que nós temos em São Paulo, nós temos em todos os continentes habitáveis do mundo. São mais de 170 igrejas, mais de 60 nações, mais de 11 mil discípulos de Jesus, que têm as mesmas convicções, o mesmo espírito, o mesmo coração, o mesmo sonho de evangelizar o mundo na nossa geração. E desse mundaréu de gente, nessa semana nós vamos receber mais de 100 pessoas de fora, que vão vir aqui prestigiar a nossa conferência para Deus. Por volta de 100 pessoas de outras cidades onde temos igrejas aqui no Brasil. Campinas, São Carlos, Rio de Janeiro. E o tema do nosso movimento esse ano, para todas as igrejas, é o Ano das Bênçãos. Inspirados nisso, hoje nós vamos estudar as bênçãos da conferência. Para entender, afinal de contas, por que ter todo esse trabalho? São meses e mais meses de organização. Porque todos esses detalhes que já estamos implementando aqui no culto hoje, alguns deles, como os copinhos da Santa Ceia, que vocês estão vendo diferente hoje. Por quê? Porque todo esse planejamento, esse esforço, esse trabalho, trazer pessoas de outros países para vir para cá, de outras cidades. Afinal, por quê? Hoje nós vamos ver, em 2 Crônicas, capítulo 5, a gente vai estudar esse capítulo da Bíblia inteiro. 2 Crônicas 5, versículo 1. Aqui a Bíblia fala: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Então Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel e todos os líderes da tribo e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no 7º mês. Então, o que eu quero chamar a atenção para a gente aqui nessa escritura, no livro de Crônicas, que remete à época do rei Salomão, 1000 antes de Cristo, muitos e muitos anos atrás. Nós já lemos nas escrituras sobre uma conferência. Você notou bem? Aqui é terminada a construção do templo, o famoso templo de Salomão. E aí Salomão, ele quer fazer uma festa para Deus. Festa era algo bem comum na cultura judaica. Eram 7 festas que a Bíblia ordena que os judeus celebrassem. São 3 festas principais. Mas aqui a gente não está falando de nenhuma dessas, como a festa da Páscoa, Pentecoste, das tendas. Salomão fez uma festa extra. Não eram só os brasileiros que gostavam de festa. Aqui, nas escrituras, os judeus gostavam de festas também.
E olha como que foi essa festa, vê se é algo familiar para você. Ele reúne todos os líderes do povo de Israel. E daí, não só todos os líderes, mas todos os homens aqui fala, para fazer uma celebração para Deus. É um pouco parecido ou não com o que a gente vai fazer essa semana? Sem dúvida que é. E aqui o termo, no versículo 2, é que Salomão reuniu todos os líderes, ele reuniu todos os homens da família que fala. Então, esse movimento que eu mencionei, que nós somos parte, chamado Igreja Cristã Internacional, nós usualmente chamamos por outro termo aqui. E o termo é família. Então, quando você ouve aqui na igreja o termo irmão, oi irmão, tudo bom? Como foi sua semana? Oi irmã, que saudade de te ver, que legal te ver aqui hoje de novo, no culto congregacional. Esse termo não é da boca para fora. Nós realmente acreditamos e vivemos, pensamos como uma família. E essa foi a intenção de Deus desde os primórdios do povo dele, desde aqui no Antigo Testamento. E sem dúvida, isso é ainda mais evidente com a existência da igreja. A igreja que é o reino de Deus, que é onde nós estamos aqui hoje, essa manhã. Então, cada um dos nossos pontos do porquê organizar uma conferência, porquê fazer uma conferência, as bênçãos de uma conferência, tem a ver com família. Primeiro ponto de hoje, reunir a família. Essa é a primeira bênção. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui tem um familiar que mora distante. Alguns no Nordeste ou por outras regiões aí do Brasil, ou talvez um parente no exterior. E de vez em quando, a família se reúne, seja por uma festa, Natal, Ano Novo, ou um aniversário de alguém. E sempre que a família se reúne, principalmente com pessoas vindo de longe, é uma festa. Concorda? Sempre tem ou uma feijoada, ou um churrasco. Alguns gostam de ouvir um pagode. Por quê? Porque nós temos saudades do Brasil. Principalmente quando você está mais distante, ou saudade da nossa família. Então, reunir a família já é um grande motivo de celebrar, de fazer uma conferência, irmãos. O movimento, como eu falei, tem crescido no mundo inteiro. É um movimento com pouco mais de 16 anos só. É muito recente. E o que permite a gente não só manter esse laço de irmandade, mas fortalecer ele, são as conferências. Porque nós vemos nossos irmãos distantes, que estão lá, mas estamos unidos com eles no mesmo coração. Vamos conhecer na conferência alguns dos missionários que implantaram a igreja em São Paulo 11 anos atrás. Entre eles, Raul e Linda Moreno, que foram os líderes do time missionário que vieram para cá. Nós vamos ver também o Adam Zepeda, que foi um missionário aqui, que liderou a região sul. Tyler Shea Sears, que também foram parte do time missionário de só 7 pessoas. Então, isso aqui que a gente está vendo agora, começou com 7 só. Então, que especial é poder reunir a família. Que especial é você poder falar com irmãos e irmãs no convívio que talvez você nunca viu antes, mas você sente família com eles. Esse é o espírito da conferência. Irmãos, receber bem aqueles que vêm de fora não é um favor que a gente presta, é o nosso dever. Porque é o nosso dever com a nossa família. Reunir a família é a essência do que a gente vai fazer e é uma das essências do cristianismo. Um dos pilares desde o judaísmo, mas ressaltados ainda mais no cristianismo, é a hospitalidade. Em Hebreus, não precisa ir lá, eu vou citar algumas escrituras hoje, você pode anotar e ver depois. Hebreus 13, versículo 1 e 2 diz: seja constante o amor fraternal. Diz assim, não se esqueça da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O meu desafio aqui, meu encorajamento para cada discípulo que vai hospedar na sua casa um discípulo é: acolha
o seu irmão e a sua irmã como se fosse um anjo. A Bíblia diz que, sem saber, alguns acolheram anjos. A gente não entende bem o que isso significa, mas a gente pode tirar alguns insights daqui. Se você ainda tem dúvida, eu quero esclarecer. Sim, anjos sentem fome. Anjos se perdem por São Paulo também. Anjos não conhecem o metrô. Anjos não sabem o que é carnaval. E é impressionante, mas está tendo carnaval ainda. Eu não me surpreenderia semana que vem ainda ter um bloquinho. Anjos não falam português. Irmãos, naquele tempo, quando diz aqui que Salomão reuniu os líderes e os homens do povo, eles não se hospedavam em hotéis, não tinha Ibis e Nikkei lá. Tinham a casa dos judeus. E no cristianismo a mesma coisa. Quando um cristão viajava, tinha a casa dos cristãos. Então, é um privilégio, na verdade, saber que podemos ir além do que a nossa cultura já tem por natureza, que é a hospitalidade. Como discípulos, podemos ir ainda além e sermos exemplares no nosso amor, desde o primeiro instante em que alguém pisar aqui. Por entender que é uma bênção, na verdade. É uma bênção reunir a família. Segundo ponto, está aqui nesse trecho que a gente leu também. O motivo de reunir a família, na verdade, era um sonho. Davi teve um sonho de construir o templo. Mas Deus disse que quem construiria seria o filho dele, Salomão. Então, o que nós vemos aqui, na verdade, não é a idealização, um sonho de um homem. Nem de dois, mas de uma família. Na verdade, a gente está falando do sonho de Deus, sonhado por uma família inteira, não só a família real, mas a família de toda Israel. Israel remete a uma sucessão, um conjunto aglomerado de famílias. Por isso que são divididas em tribos. E a gente já vai mais falar sobre isso. Mas o segundo ponto de hoje, do porquê organizar uma conferência, é sonhar com a família. Sonhar com a família. Provérbios 29, 18, você pode só anotar de novo, ensina que sem visão as pessoas perecem. Isso te ensina algo, que como cristão não é uma opção sonhar ou não. Na verdade é uma questão de vida ou morte. Se você não sonha com o reino, se você não sonha com a família, você vai sim sonhar com o mundo. Sonhos espirituais não só te aproximam de Deus, mas eles te mantêm vivo. O termo sonhar no hebraico, shalom, significa estar saudável espiritualmente. E uma das maiores bênçãos de uma conferência é você ver sonhos que são concretizados aí mesmo. Como, por exemplo, o apontamento de Valdir e Carol. Mas isso, irmãos, não serve só para falar quão incrível eles são. Não é isso. Isso serve para despertar sonhos em cada um de nós. Sonhar com o ministério, sonhar um dia em ser um missionário, por que não? Sonhar com uma gama enorme de possibilidades que nós podemos sonhar só no reino de Deus. Em conferências, bom, eu não vou dar mais spoiler, mas sempre tem um pedido de namoro aqui. E os namoros puros no reino, sem dúvida, eles inspiram a fé de cada um de nós. Sempre tem um pedido de casamento ali também. E os casamentos puros também no reino, eles nos ajudam a sonhar também. Nós temos os batismos, as restaurações. Isso nos ajuda a sonhar com a nossa família física. Isso nos ajuda a sonhar com os nossos amigos. Ou ainda com as pessoas que nós amamos tanto, mas que deixaram Deus em algum momento. Então, o meu encorajamento para toda a igreja aqui é saia dessa conferência com pelo menos um sonho. Um sonho novo para Deus. Porque as conferências servem para que sonhemos com a família. Amém? Terceiro ponto, vamos seguir a leitura aqui, versículo 4. Quando todas as autoridades de Israel chegaram,
os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro, e com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois, que nem era possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca e cobriam a arca e as varas utilizadas no transporte. Essas varas eram tão compridas que as suas pontas se estendiam para fora da arca e podiam ser vistas da parte da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Se tem uma coisa que a gente aprende desse capítulo, é que sonhar e fazer uma festa dá trabalho. Dá trabalho, não tem jeito. Dá trabalho sim. Deu trabalho construir o templo inteiro. Davi começou já separando os materiais que Salomão utilizou. Mas depois que o templo estava pronto, eles iam cruzar os braços, descansar um pouquinho. Não! Eles decidiram fazer uma festa. E olha isso, deu muito trabalho. Aqui os israelitas trouxeram ovelhas e bois. Eu não sei se alguém aqui está animado para o nosso banquete na conferência. Claro que aqui a ideia era sacrificar para agradecer a Deus. Mas não me surpreenderia se rolou um churrasquinho no final. Irmãos, esse é um grande bônus da conferência. É a gente se reunir como família e celebrar. Ou quando você se reúne com a sua família, fica todo mundo olhando um para a cara do outro e não tem nada para comer. Claro que tem. Isso cria memórias afetivas, sentimentos, que fortalecem os laços. Isso é super importante. Mas olha, dá trabalho. Terceiro ponto de hoje, servir a família. Quando você convida a sua família para ir na sua casa, dá trabalho ou não dá? Tem que fazer faxina. Tem que limpar o banheiro. O que mais? Você tem que cozinhar, ir no mercado, cozinhar. Dá trabalho, custa dinheiro. E aqui os encarregados desse trabalho em específico eram os levitas. Na família de Deus naquele tempo, você tinha uma divisão em 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Eram 12 famílias. Esse é o significado. Então, a relação entre o povo de Deus e família existiu desde sempre. E o que acontece? Uma dessas famílias era a tribo de Levi. Essa era a principal tribo encarregada de servir todas as outras. Desde trabalhos braçais, como carregar a tenda do encontro, eles tinham que montar a tenda, desmontar a tenda e carregar a tenda. Imagina o trabalhão que deu isso. Tinham as decorações da tenda, as cortinas. Depois tinha todo o trabalho do altar. Alguém tinha que limpar também a tenda. E aí, o que acontece? O templo serve para substituir a tenda. Mas os levitas continuaram trabalhando com ou sem tenda. E dentro dos levitas tinha uma classe dos sacerdotes, que é quem realizavam os sacrifícios, por exemplo. Essa era uma tribo que tinha muito trabalho. E assim como ela servia todo o povo de Deus servia os levitas também. Porque era uma tribo mantida pelas ofertas das outras tribos. Daí que vem o dízimo, por exemplo. Todas as tribos ofertavam 10% para destinar a essa tribo que cuidava de servir o restante delas. Um servia o outro, e assim que a grande festa que aconteceu aqui, ela foi realizada. Como que isso aplica para nós? Nós temos levitas modernos aqui na igreja hoje. Nós temos um aqui na frente, ouvindo a pregação, que está sendo traduzida agora para espanhol, Valdir. E todo o cyber. Irmãos, eu queria muito levantar o trabalho deles. O cyber que está ali atrás, com as câmeras, controlando os microfones, junto com os irmãos do staff,
que é quem organiza todo o culto aqui, arruma as cadeiras, limpa, chega, traz os equipamentos, chegaram aqui hoje 6:30 da manhã, ou antes ainda, para servir, para que tudo ficasse excelente. Olha o trabalho que esses irmãos tiveram. A gente precisa ter muita gratidão, ainda quando o GNN falha. Porque é muito fácil notar o trabalho deles só quando algo dá errado. Mas se tudo dá certo, significa que eles chegaram muito antes, para ser muito excelentes, e trabalharam duro para Deus antes e depois do culto. E se tudo dá errado, também eles fizeram todo esse trabalho, ainda assim. Então, eles são alguns dos nossos levitas modernos. Também o coral estava aqui 7 da manhã para ensaiar. E eles têm ensaiado ao longo da semana várias e várias vezes. Nós temos o Ministério Nova Geração, que são os discípulos que cuidam das crianças, ali na sala à parte. Eles também chegam mais cedo para ter a pregação e depois ficam até o final do culto, sem estar no culto, para poder cuidar das crianças. Nós temos, tem muitas áreas da igreja, nós temos as inscrições, tem irmãos aí trabalhando muito duro para isso acontecer, para organizar toda a hospedagem, para ir no aeroporto receber aqueles que vêm de fora. Nós temos irmãos com a parte administrativa de toda a conferência, os próprios pregadores, que passam tempos muito antes da pregação, trabalhando nela, orando por ela, para vir aqui servir a gente de outros países. Nós temos muitas pessoas servindo a Deus nessa conferência. São meses e mais meses de organização. Mas tudo isso tem um propósito. É o que Jesus fala em João 13. Que se amarmos como Ele amou, todos saberão que nós somos discípulos. Então, o intuito de servir a família é demonstrar amor. E talvez você não tenha uma função tão clara e definida, mas todos nós servimos a família. O nosso coração de vir aqui na igreja, em cada culto, na verdade, é diferente do que é pregado no mundo religioso. Você não vem no culto para ser servido. Você vem no culto para servir a Deus. Estão comigo, irmãos? Esse é o coração de um discípulo de Jesus. Não importa como. Pode ser com uma dessas funções que eu falei, ou simplesmente transmitindo amor no convívio. Para um irmão que talvez teve uma semana difícil e está no canto, um pouco desanimado. Entende? Você vai lá e fala com ele, e transmite amor, isso é servir também. Ou com um visitante que está vindo a primeira vez, e não conhece ninguém aqui. Nós não queremos que ninguém se sinta deslocado. É seu papel, é meu papel, amar a vida de cada pessoa, mesmo que seja a primeira vez dela aqui. Talvez você vai ter uma dificuldadezinha com inglês na conferência. Vão vir aqui alguns americanos. Para isso que criaram o Google Tradutor. Você pode abrir o Google Tradutor e falar, bro, I love you. E abraça ele. É só isso que você precisa. Para impactar a vida de alguém que viajou horas e horas para chegar aqui. Você não precisa falar espanhol fluente. Só saber um pero que sí, pero que no. Irmãos, não falem isso, por favor. E não falem que eu ensinei, porque isso não existe em espanhol. Isso não existe. Então vamos ficar olhando para a sua cara e a gente vai passar vergonha. Todos nós juntos. Mas dá para entender ali, se você fala com um sotaquezinho, vai dar tudo certo. Mas olha, sabe qual que é a linguagem universal? É o amor. Qualquer um, em qualquer país, em qualquer idioma, consegue entender quando você ama, quando você serve, quando você vai um passo além, para mostrar para os nossos irmãos que vão vir aqui, e para qualquer um, na verdade, que estiver no culto, quão especial e importante essa pessoa é para Deus. Então, eu quero animar aqui toda a igreja a praticar Colossenses 3:23. Essa conferência não é só para amar os visitantes, não é só para amar os discípulos que vêm de fora, ou que vêm de outras cidades do Brasil,
ou os nossos líderes. A conferência é para amar a Deus. E é isso que Colossenses 3:23 fala. Sirvam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vamos servir a nossa família. Versículo 10. Segunda Crônicas 5:10. Na arca havia só as 2 tábuas que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os israelitas depois de saírem do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Quarto ponto de hoje: adorar com a família. A razão número 1 de fazer uma conferência, sem dúvidas, é adorar a Deus com a nossa família. A missão principal de cada um de nós é sair dessa conferência com o nosso primeiro amor mais vivo do que nunca. Nós temos que estar mais animados do que no dia do nosso batismo, irmãos. Por quê? Porque você é tão salvo hoje quanto nesse dia. Ainda que você teve uma semana difícil, você consegue falar isso de forma desanimada? Nossa, eu sou salvo hoje. Não! É a melhor notícia das nossas vidas. E se você está nos visitando hoje, o alvo é que você viva o seu primeiro amor com Deus também. Você viva essa alegria, essa felicidade, que só existe como cristão. Um relacionamento não pode te dar isso, um namoro não pode te dar isso, um casamento não pode te dar isso, um trabalho não pode te dar isso, dinheiro não pode te dar isso, nada no mundo pode te dar o que só a sua adoração a Deus é capaz de te dar. Um relacionamento com Ele. Aqui nós vemos alguns elementos da adoração que todos nós como cristãos deveríamos ter também na conferência. Aqui fala, não importava a divisão, todos eram família e adoravam a Deus em uníssono. Olha isso, alguns elementos da oração. Versículo 11 fala que os sacerdotes, primeiramente, eles se consagraram, antes de celebrar no templo. Qual o desafio para cada um de nós? Mesmo com uma agenda cheia na conferência, como vai ser naturalmente, se consagra tendo seus tempos com Deus excelentes, cada manhã. O seu tempo com Deus é o seu tempo mais importante na conferência. É incrível passar tempos com outros irmãos, almoçar, pedir conselhos para o casamento, pedir conselhos para a vida cristã de uma forma geral, ou para o seu bate-papo, mas o tempo principal não é com nenhum líder, com nenhum discípulo que você vai passar na conferência, é com o seu Criador. Então se consagra antes de vir para os dias da conferência. Segundo elemento importante, é que fala das vestimentas dos levitas. Eles estavam vestidos de linho fino. Como nós vamos nos vestir nessa conferência? Você não tem que vir vestido bem para mim e para ninguém. Você vem vestido com o seu melhor para Deus. A sua vestimenta, olha isso, é parte da sua adoração a Deus. Você vem adorar a Deus de qualquer jeito, você pega a blusa que estava lá atrás na porta, pendurada da semana, ou você veste o seu melhor. Esse é o ponto, que nós possamos vir vestidos com o nosso melhor. A terceira coisa, aqui fala que eles estavam adorando diante da arca que representava a presença de Deus. Dentro da arca aqui é mencionado que haviam as tábuas da lei mosaica, que Deus mesmo escreveu no Monte Sinai e deu para Moisés. Nós estamos nos preparando para a conferência
para o principal banquete, que não é no sábado à noite, é ao longo dos dias na conferência, enquanto a palavra de Deus estiver sendo pregada. Esse é o banquete. Como nós nos preparamos para isso, irmãos? Trazendo as nossas Bíblias, anotando as convicções que são pregadas, porque queremos ser bereanos e ter reverência com a palavra de Deus. Vão ser pregações em vários idiomas. Sim, vai ter tradução, mas talvez algum ou outro detalhe você pode acabar perdendo. Pega depois com alguém que está do seu lado, ou reassiste a pregação que vai ser gravada. Mas é fundamental que na hora a sua atenção seja plena na palavra de Deus, porque isso é o que importa. Quarto elemento, versículo 13, fala aqui da gratidão que eles sentiam de poder celebrar como família. Irmão, sempre acontecem imprevistos em conferências. Sempre acontecem erros, falhas técnicas, isso ou aquilo. Uma coisa para minha surpresa, que eu fiquei sabendo só agora, recentemente, que na última conferência, parece que teve um problema com as últimas pessoas que serviram no banquete. Parece que tinha pouca comida, não tinha tudo disponível. Isso é algo terrível, não é obviamente o que a gente planejou, para que cada um se sinta parte da família. Mas coisas assim acontecem e vão acontecer. A conferência não tem que ser um trauma para você. Nossa, eu não fui, eu fui lá e só tinha frango, não tinha mais o bife que eu queria. Não é esse o intuito. O intuito é que todo mundo se sirva bem, isso em cada aspecto da conferência, mas vamos ficar gratos. Porque o propósito é adorar a Deus e é estar como família. Isso é o que importa, amém, irmãos? Mas nós queremos, sem dúvida, garantir que todos vão ser bem servidos em todos os aspectos. E por último aqui fala de cantar. Eles cantavam em uníssono, levantavam a sua voz. É fundamental entender isso, que você está aqui hoje, não para cantar para o coral, não para cantar para a pessoa que está do seu lado, e sim para cantar para Deus. Não é hora de ter vergonha. Não é hora de pensar o que vão pensar de você. Não é hora de cruzar os braços e deixar que o resto das pessoas cantem. Canta para Deus. Efésios 5 ensina que cantar é uma forma de se preencher do Espírito. Quando você canta, você fica cheio do Espírito Santo. Desde que você cante de todo o seu coração. As pessoas fazem isso nos estádios de futebol. As pessoas fazem isso com partidos políticos. Inclusive, parece que vai ter uma manifestação no dia da conferência, no domingo. Se atentem a isso. As pessoas fazem isso num show de rock. Você não vai lá para ficar normalzinho assim, cruzando os braços. Não. Só é marcante quando você dá o seu melhor para isso. E mais do que tudo, é uma forma de honrar e adorar a Deus. Então, eu quero chamar a gente como igreja, irmãos, a cantar de todo o coração para Deus. É pecado não cantar. É pecado cruzar os seus braços e não ser reverente ao Deus que te permitiu estar aqui hoje. Vamos adorar a Deus e viver nosso primeiro amor. Quinto e último ponto, versículo 13. Lá no finalzinho, então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Aqui aconteceu um imprevisto também, no final da conferência de Salomão. Algo que eles não tinham planejado. Uma coisa que eu aprendi, sempre que surge um imprevisto, sempre que os planos mudam, quando a gente está fazendo algo para Deus, Deus muda para melhor. Deus muda para melhor. A gente só tem que entender como pode ser melhor. Eles estavam aqui oferecendo sacrifícios. E do nada veio uma nuvem que encheu o templo e eles não podiam mais continuar fazendo o serviço que eles vinham fazendo. Isso foi um milagre. Até aqui teria sido só uma festa. Mas com isso aqui,
a festa terminou da forma mais impactante de todas. Terminou com um milagre. E não só um milagre, foi um milagre espontâneo. Foi quando os levitas e os sacerdotes estavam mais ocupados. E por que foi espontâneo? Eles não estavam orando por isso, eles não estavam buscando isso. E mesmo assim, Deus enviou essa nuvem, que também era um sinal da presença dele no meio do povo agora. Deus parou o serviço para que eles se dessem conta do que é mais importante, que é a presença de Deus. Vamos orar para que não acabe a luz na conferência? Vamos orar para que não tenha uma enchente? Mas vamos supor que algo assim acontecesse, o que a gente consideraria uma tragédia. Não importa, irmãos. É nossa decisão ainda ver algo assim como um milagre, algo que para tudo, para que a gente contemple o Criador. Tem algo que está planejado para a conferência, que vai fazer a gente parar tudo e contemplar o Criador. São os batismos e as restaurações. Esses são os milagres modernos. Nós não queremos uma nuvem no centro de convenções. Nós não queremos uma enchente, nós não queremos um terremoto ou algo assim. Nós queremos uma chuva de batismos. Nós queremos corações voltando para Deus. Isso é o que nós chamamos de hoje de milagre moderno. O que seria então um milagre espontâneo moderno? É o que nós vemos em cada conferência. Como eu falei, é o tempo que nós estamos mais ocupados, servindo nos mínimos detalhes, hospedando, indo de um lugar para o outro, de São Paulo. Vários dias, com a agenda cheia. Você já reparou, para os que já tiveram em outras conferências, que são os tempos que a gente mais vê almas sendo salvas? Por que isso acontece? Porque quando nós fazemos uma celebração para Deus e damos todo o nosso coração, Deus produz milagres espontâneos. Sim, a gente está tentando salvar o mundo perdido, mas nesses momentos, Deus faz ainda mais do que a gente pode imaginar. Isso é um milagre espontâneo moderno. Quando você está numa conferência super ocupado e você vê 10 adições como na conferência passada. E a nossa oração esse ano é que tenham mais do que 10 adições e, se Deus permitir, é o que nós vamos ver. Amém, família? Em conclusão, deixa eu olhar a hora aqui. Pelas minhas contas agora, se você entendeu essa pregação, faltam 0 dias, 0 horas, 0 minutos para a conferência. O que a gente está fazendo aqui agora? A gente não está reunidos com a família? A gente não está sonhando já com a conferência que vai vir e com sonhos que a gente vai ter a partir dela? A gente não está aqui servindo hoje? A gente não está aqui justamente adorando a Deus essa manhã para crescer a família? Você já está numa conferência. Eu acho que o que ilude a gente é um pouco da mentalidade do mundo. Anteontem, o que as pessoas celebram? Sextou, não é verdade? E hoje já começa a depressão. Depois do Fantástico. Não, depois do... O que é? Domingão do Hulk? É alguma coisa do Hulk. Terminou a tarde de domingo, as pessoas ficam mal. Por quê? Segunda-feira. Então tem o segundou e tem o sextou. E assim as pessoas vivem a vida delas. Mas nós não, como discípulos. Todo dia é sextou para um discípulo. Sexta-feira é sextou. Sábado é sextou. Domingo é sextou. Segunda é sextou. Se você vive a sua vida assim, você vive a sua vida diferente do que qualquer outra pessoa no mundo. As pessoas vivem para quê no mundo? Para viajar. Então, só existe alegria em um mês do ano, que é o mês de férias. Elas vivem o quê? Pelo fim de semana, pela sexta-feira, pelo happy hour, por isso, por aquilo. E todo o resto do processo é uma tortura. Como discípulos, a gente não pensa assim.
A gente nem vive sequer em condição de uma conferência. Acontece a cada 2 anos. A gente vai ver milagres a cada 2 anos. A gente vai servir a cada 2 anos, reunir a família. Não! Então, conferências servem para mostrar o padrão de cada vez que a gente se reúne. Cada culto, irmãos, cada bate-papo, cada reunião é uma conferência. E se nós interiorizamos isso, nós vamos viver diariamente as bênçãos da conferência. E para Deus seja glória. Amém.